Oi, gente, bem-vindos de volta. Meu nome é Nathalie Gueratti, eu sou tradutora, escritora, editora e apaixonada por livros e estou aqui retomando na atividade o nosso canal para falar de tradução, livros, mercado editorial e outras coisas mais. E hoje eu quero falar de um fenômeno que está acontecendo e que eu tenho percebido e chamado muito a minha atenção como linguista, que é o porto-inglês. Vamos lá? Bem-vindos de volta, gente. Como eu falei no vídeo anterior, eu quero mudar um pouquinho esse espaço na atividade, mas continuar trazendo reflexões linguísticas para cá. E aí eu achei esse assunto muito interessante para retomar o canal e para unir a tradução e a escrita, que é o porto-inglês. O que é o porto-inglês, né? A gente tem visto como que o inglês está sendo incorporado no nosso idioma, não só palavras, mas estruturas também. E isso está me causando muito espanto e admiração. E eu vou trazer esse assunto aqui, não tentando ser uma polícia do bom português e do idioma padrão e nada disso. Eu estou aqui trazendo esse assunto como uma observadora e para propor uma reflexão mesmo, né? E aí, assim, gente, se vocês têm algum termo que vocês veem muito, alguma estrutura que vocês achem estranha, já deixem aqui na caixinha de comentário para eu ver e para a gente discutir. Se vocês tiverem também alguma sugestão de assunto ou de termo que vocês gostariam de ver mais esmiuçado aqui, já deixem aqui que eu vou adorar preparar um conteúdo para vocês. Voltando para o nosso tema, que é o porto-inglês, eu tenho observado, e eu já fiz alguns vídeos aqui no passado sobre isso, de como que palavras em inglês elas estão sendo incorporadas no português, mesmo quando há traduções e palavras perfeitamente boas para a gente usar no português, né? Então, por exemplo, se a gente pegar a informática ou o mundo corporativo, por exemplo. Na informática, os termos foram surgindo em inglês e eu acho que não houve nenhuma preocupação em tentar traduzir esses termos, então eles já foram incorporados à língua com seu significado e as pessoas sabem o que é o mouse e tá tudo bem, o que é hardware, o que é software, e ok. Já no mundo corporativo, a gente está vendo, né, um tipo de linguajar que está trazendo uma série de palavras no inglês, quando a gente tem palavras perfeitamente boas em português para usar. Desde coisas mais simples, como meeting, budget e deadline, para até coisas mais complexas, como mindset e outras, né? Então, mas enquanto a gente está falando aí do nível lexical, eu acho que até ok. As pessoas querem usar, querem parecer mais chiques ou mais profissionais, ok. Mas assim, o que eu tenho visto se consolidar muito por conta das redes sociais e da própria mídia mesmo, da própria imprensa, tanto a imprensa tradicional quanto a independente, estão trazendo um outro tipo de linguajar que vai além do léxico e que vai para a estrutura da língua. E isso me causa muito estranhamento. E aí, assim, gente, eu fiz um vídeo na época da pandemia falando sobre o textou positivo, também fiz sobre fake news e várias outras coisas que estão aqui no canal. Eu vou tentar deixar linkado em algum lugar aqui para vocês verem, ou com link aqui embaixo, para quem quiser rever ou para quem ainda não viu assistir. Mas, enfim, outro dia eu estava aqui vendo os Reels, né, como o pessoal fala, escrolando, mas eu estava aqui passando os vídeos, né, e apareceu um muito, muito interessante, muito engraçadinho, mas que vem uma voz de computador, tipo de inteligência artificial, falando assim: e a minha mãe que descobriu um novo hack para pegar coisas altas no armário? E aí a mãe tá usando um daqueles brinquedos que eram tipo de garra de antigamente. E aí eu fiquei assim, poxa, hack, a gente tem uma palavra tão boa para isso, que é gambiarra, né? Então a gente podia usar isso e trazer esse gostinho que é tão lindo do português. Eu comecei a ver que toda essa coisa das palavras em inglês estão vindo também para o mundo da literatura.
com os youtubers, os booktokers e tudo, as pessoas estão querendo colocar os livros em caixinhas, em caixinhas com rótulos em inglês. Então a gente tem Enemies to Lovers, Small Town Romance, Friends to Lovers, Fake Dating e por aí vai. Isso sem falar também em muitos cursos que as pessoas falam assim, ai, mande sua aplicação ou aplique aqui, em vez de usar, inscreva-se, em vez de usar, submeta seu texto para a gente analisar, até porque submeter significa exatamente apresentar para uma avaliação. Então, assim, a gente tem palavras em português. E aplicar não é usado desse jeito. Ela está ganhando um novo significado. E lembrando que eu disse aqui que eu não estou fazendo julgamento de valor nisso, tá? E aí também tem umas outras coisas que estão aparecendo, né? Por exemplo, o sobre. Tudo agora é sobre isso. Tudo é sobre. As pessoas elas estão usando essa regência para verbos que não têm essa regência. As pessoas esqueceram de outras formas de escrever. Então, eu tenho visto coisas do tipo: seu olhar está sobre mim. Me parece estranho, né? Tipo, seu olhar está fixo em mim, ele está olhando para mim, mas o seu olhar está sobre mim, me causa uma certa estranheza. Uma outra também ele passa a mão sobre a minha pele, em vez dele passa a mão na minha pele, ou sua mão escorrega na minha pele, não precisa do sobre. E aí tem aquela outra estrovenga, gente, que aí essa é estrovenga mesmo, que é terminar a frase com sobre, né? Eu adorei o livro Fim, da Fernanda Torres. Temos que falar sobre. Não é uma estrutura do português, né? E as pessoas estão falando assim, e tudo é sobre isso, o isso foi esquecido, né? E isso está tanto na língua oral, como eu já tenho visto escrito também por escritores. E aí, né, nessas minhas leituras que eu estou fazendo de autores independentes, eu tenho visto algumas estruturas que me causam muita, muita estranheza, porque parecem ser traduções, e traduções automáticas, não traduções humanas, assim, ou traduções profissionais. E eu fico meio assim, tipo, da onde surgiu isso, sabe? E aí eu fiquei um pouco confusa, por exemplo, até algumas redundâncias, tipo, ele entrou dentro do beijo, foi uma frase que eu li em um livro. Num outro livro, eu vi muito a autora usar alargar os ombros. E eu achei isso muito estranho, porque a gente não fala alargar os ombros, assim, gente, eu sou leitora, sei lá, desde que eu me entendo por gente, né? Eu já tô com quase 50 anos e eu sou leitora, sei lá, desde os 10 anos de idade. Eu nunca vi ninguém usar esse movimento de botar os ombros para trás como alargar os ombros. Eu já vi, tipo, se impertigar, eu já vi jogar os ombros para trás, estufar o peito, eu já vi de várias formas, mas alargar os ombros eu nunca vi. Eu acho que essa coisa do alargar me causou uma estranheza. Não sei se vocês estão acostumados a ler, me digam aqui se vocês já leram desse jeito. Eu vou olhar minha colinha aqui para ver se tem mais alguma. Teve uma que me causou assim um espanto, que foi assim, na cena tinha um objeto e que era uma obra de arte, e aí um dos personagens quase quebra essa obra de arte. E aí um deles falou assim: esta obra não tem valor. Só que pelo contexto dava para ver que era uma coisa, porque fala o nome do escultor, não sei o quê, não é uma falsificação, e dá para perceber que era uma obra valiosa ou de valor inestimável. E aí parece que as pessoas, eu não sei por que botaram sem valor, e eu fiquei pensando assim, gente, será que isso foi traduzido? Eu fiquei muito confusa, porque era um autor nacional.
Eu vi também uma que eu achei muito estranha, que é assim, ai, a comida está recém-feita. A comida está recém-feita. Eu fiquei pensando assim, gente, um falante de português fala isso? Fala assim, nossa, a comida está fresquinha, a comida acabou de sair do fogo, a cozinheira acabou de fazer, ou minha mãe acabou de preparar. Mas assim, ai, a comida está recém-feita. Também me soou estranho. E aí, tudo isso me levou a questionar uma série de coisas. Eu falei assim, gente, isso está parecendo tradução, mas eu sei que não é tradução. Então, eu comecei a pensar assim, gente, o que pode estar acontecendo, né? E aí, como linguista, eu comecei a criar hipóteses do que poderia estar acontecendo. Obviamente que eu não tenho a resposta, a gente vai saber o que aconteceu. A minha primeira hipótese é que essas pessoas consomem muito conteúdo em inglês, né? E elas leem muito em inglês e acaba, gente, que tudo que a gente lê contamina ou afeta a nossa escrita. Então, assim, é muito comum quando a gente vai escrever sobre um determinado assunto e tudo, e a gente quer mergulhar nesse universo, que a gente pegue e selecione alguns livros para a gente ler, algumas coisas para inspirar a gente, né? E porque a escrita de outras pessoas acaba afetando a nossa, inspirando a nossa, né? Então, acho que isso pode ser que isso aconteceu com alguns desses autores que eu li e que eu vi essas estruturas que me causaram muita estranheza. A segunda hipótese é uma hipótese um pouco mais... não sei a palavra, ela é um pouco mais complicada de se falar, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas existe um banco de livros pirata que são traduzidos assim que o livro sai lá fora. Ele, assim, tem um grupo de pessoas que eu não sei quem são e tudo, eu só sei que isso existe, que fazem uma tradução automática desses livros, colocam em PDF e disponibilizam para as pessoas pegarem. Aí eu não sei se é pago, se não é pago, eu não sei detalhes. E eu sei que muita gente começou a ler a partir dessas traduções automáticas. E aí, muita gente jovem que não tinha dinheiro para comprar livros e tal, então elas acabam consumindo esse tipo de tradução automática, sem nenhum tipo de trabalho editorial, sem nenhum tipo de revisão, simplesmente uma tradução automática por máquina. Gente, cara, inteligência artificial, tradução automática, nada disso dá conta da criatividade de um texto literário. E aí eu não sei se essas pessoas, em determinado momento da vida, leram muito isso e acabaram incorporando esses vícios de tradução ao pé da letra e passaram a achar que é assim que se escreve. Não sei. Eu só digo para vocês que não foi só, eu não vi isso só em trabalho de autor independente, eu vi em trabalho de autores publicados por editoras tradicionais também, e fiquei bem surpresa, assim, de me deparar com algumas estruturas, né? Então, eu acho que como professora de tradução, como linguista e como escritora, esse tipo de fenômeno da língua me interessa de maneira geral. E aí eu queria saber se vocês se lembram de algum exemplo que vocês viram que causou estranheza para vocês, ou se teve algum que eu falei aqui que para vocês é normal, que vocês já viram várias vezes. Porque, assim, gente, não estou aqui para ser dona da verdade, nem para, enfim, ser polícia da língua, como eu falei para vocês, né? E assim, gente, esse assunto é tão rico e ele abre tantas possibilidades que eu acho que ele poderia ser até assunto de uma pesquisa acadêmica, como de mestrado ou doutorado em linguística. O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários para mim. Vou ficando por aqui. Um beijo grande e tchau, tchau.